Olá, pessoal! Hoje eu vim pra gente se despedir desse desenho, terminar ele. Vamos fazer essa cesta, vamos terminar essa cestinha que eu já iniciei em outros vídeos. Hoje a gente vai finalizar ela. Vamos lá, vamos ver? Para início, eu vou começando, olha, vou enchendo esses cantinhos aí eu tô passando preto, um pincelzinho número 0, tá? Vou escurecer esses cantinhos. Essa parte por onde fica esse abacaxi encostado, ele vai ficar mais escurinho. Vou passando sépia, olha. Essa região eu enchi com sépia. Esses cantinhos que eu deixei, eu vou terminar de encher com preto. Vou fazer uso de pincéis pequenos. Para toda essa cesta, eu vou fazer uso de pincel número 4, 2 e 0. Passei o sépia, passei o preto. Estou dando uma emendada nesses dois tons. E observação, essa parte que encosta nessa cinta de cima que já está pronta, nessa região de cima que já está pronta, ela precisa ficar mais escura, ela tem uma certa sombra. Então, a gente vai sempre colocar sépia e preto para essa região aí em cima, de um lado ao outro. Conforme a gente vai descendo, a gente vai deixando um pouquinho mais claro, desde que não tenha alguma coisa encostada na cesta. Por exemplo, esse abacaxi está bem próximo a ela, então vai ter uma sombra que será projetada por ele. Essa regiãozinha aí, olha, ficará mais escura. Observe que eu saio marcando os pontos com preto para não perder essas separações dos cipós. Mas também não se iluda muito, eles não são muito largos, vai ter que ser mais um trabalho de observação. Se você quiser ir fazendo bem devagarzinho, um a um, tudo bem, você pode estar fazendo. Eu, particularmente, olha, marquei um pouquinho alguns riscos com o preto, fui preenchendo também com o sépia, para ficar umas certas divisões, para facilitar, para não se perder tanto esse risco. Mas, para todo caso, lembre que se você passar o risco com um carbono preto, bem marcado mesmo, você passar bem marcadinho, deixar bem escurinho, vai ficar aparecendo mesmo você pintando com o tom do sépia, tá? Embora tenha algumas regiões que a gente, na hora da pintura, vai acabar perdendo esses risquinhos e a gente vai ter que sair redesenhando com o nosso pincelzinho. Essa cesta, ela não é exatamente algo muito fácil de pintar. Mais adiante, vamos pintar cestas assim mais simples. Eu passei aí primeiro sépia, saí fazendo umas sombras com preto. Agora eu tô pegando siena natural e estou fazendo separações dos cipós. Estou colocando algumas luminosidades. Quando a gente coloca essas luminosidades, a gente vai fazendo as separações, deixando mais visíveis cada um dos cipós. A parte de baixo eu passei preto. Essa parte de cima, olha, eu vou começar a marcar pontos que será preto também. Tem alguns espaços entre os cipós que fica uma certa separação maior entre eles. Então, essa separação, a gente deixa ela toda com o preto mesmo. Essa parte aí em cima, eu tô passando o preto com sépia. Lembra? A gente ia fazer essa cinta aí em cima, abaixo dessa cinta, toda mais escurinha. Seria uma certa sombra entre essa parte de baixo da cesta e essa parte de cima dessa cinta que ela tem, tá? Olha só, tô espalhando aí o sépia, misturando a um pouco de preto, que faz o contorno dessa região que já estava pintada. Vamos dando continuidade, olha, a parte de cima, o preto com sépia. Conforme a gente vai descendo, vamos descendo com o sépia. Para agora, eu vou me preocupar mais com vocês, com essa questão de como preencher esse fundo. Depois eu vou mostrar a você direitinho como é que eu vou fazendo essas separações. Não vou deixar de fazer também junto com vocês, mas vamos pensar agora mais nessas tonalidades que nós vamos sair emendando por aí. Vou descendo aí com sépia,
Na hora de você pintar a sua cesta próxima a essas frutas, a essa folhinha, por exemplo, você toma muito cuidado para não sair borrando. Veja que a separação, ou seja, a parte da cesta que ficou atrás do abacaxi, nessa região aqui mais embaixo, eu deixei ela toda com preto. Não tem problema, é uma região que está bem escura. Essa parte aí, olha, eu estou colocando uns toquezinhos de siena natural para dar luminosidade. Para essa região, que eu quero ela assim mais escura, eu vou usar apenas preto, sépia e siena natural. Observe que os meus cipós, eles não estão assim tão certinhos. A maioria dos cestos, quando você pega ele, você vê que tem umas certas irregularidades. Apresentam algumas separações entre um cipó e outro, às vezes. Uns ficam um tantinho irregular, não fica aquela coisa retinha, como se tivesse feito uma régua, essas emendas, essas separações entre eles. Enfim, e eu vou tentar colocar eles um tanto tortinho. Eu vou ver se eu não pinto assim muito certinho, tá? Eu vou buscar fazer tal qual alguns cestos que eu já tive, que eu já vi e que eu fazia quando eu era criança. Bom, aí eu tô enchendo, olha, eu pintei aquelas partezinhas que eu marquei, eu pintei com preto, ou seja, aquelas separaçõezinhas entre os cipós. Agora eu estou enchendo de sépia e siena natural. Veja que a gente tá saindo daquela parte de maior sombra, então agora, olha, eu já estou começando a pegar o siena natural e misturar esse sépia. A parte de cima, ela vai continuar escurinha. Mas essa parte do centro, essa parte de baixo, ela vai começar a ganhar mais luminosidade, tá? Olha só, o contorno da folha ainda tá bem escuro. Vou fazendo ele com sépia mesmo. Observe que eu estou usando o pincel pequenininho, pincel número 4. Essa cesta, ela é inteirinha de detalhes. É realmente muito trabalhosa. Então, não adianta você querer pegar um pincel grande para fazer isso ligeiro. Tem algumas cestas que a gente pode usar pincéis maiores, mas essa não é o caso, não é bem o caso. Então, vamos vendo aí, olha, passei o sépia, vim com um pouco de preto, emendando a isso aí nessa parte de cima. E você deve estar percebendo que os riscos estão sumindo. Isso realmente vai acontecendo. Nessa hora, eu começo que redesenhar a minha cestinha. Vou, como eu disse, tentando colocar ela risquinho um pouquinho torto. Vou tentar não fazer aquela linha reta para cada traçado de cipós, né? Eu vou tentar colocar ela mais ou menos como realmente ela fica. Um pouquinho mais adentro, um pouquinho mais afora nesse traçado. Mas tudo bem, vamos lá, vamos pintando. Pensando para agora mais nessas emendas de cores. Observe que aí em cima, eu tô colocando um toquezinho de siena natural, para dar a impressão de que também tem alguns cipós aí que tá se perdendo entre esse preto, porque de fato teria, né? Esses aí de baixo, eles já estão mais detalhados, e eu estou marcando ainda um pouco mais. Esses risquinhos que tem aí no meio, você pode ficar com medo e pintar assim igual eu tô mostrando, um a um. Mas você pode fazer assim também, ó. Pintar geral. E depois, você faz o acabamento dos cipós, assim, por cima. E eles vão aparecer por baixo. Não se preocupe muito, não. Quando você dá uma clareada nessa parte do cipó em cima, esse que passa por dentro deles, desse trançado, ele fica mais escurinho e fica visível. Então, você pode tanto pintar pedacinho a pedacinho ou fazer assim. Das duas formas vai dar certo. Olha que eu tô clareando esses que estão passando aí por cima. Deixei algumas flechas que dá pra ver o que tá por baixo, fazendo essa sustentação. E a gente ainda vai acabar colocando um pouquinho mais de luminosidade conforme a gente vai andando para o centro dessa cestinha.
Esses encontros aí, você já pode ir deixando ele bem separado. Eu gosto de deixar secar um pouquinho para separar mais, para colocar o preto. Essa parte aí embaixo eu coloquei sépia, estou completando essa região com marrom. Vamos unindo essas tonalidades, ou seja, a nossa cesta, ela tinha apenas preto, sépia e siena natural. Agora, ela já está ganhando também a tonalidade de marrom. Vamos misturando aí, mesclando esse marrom com esse sépia. Quando a gente subir um pouquinho mais, olha, já vamos unindo também o siena natural. Esse siena, ele vai crescer por esse centro, entre esse traçado de cipós. Essa região que fica mais no relevo mais inferior, ela será mais escura. E o centro, que é mais alto, ele ficará todo em siena natural. Cuidado com os seus contorninhos, para você não sair borrando, que já está aí pintado. E vou, olha, manchando, mesclando siena natural, sépia, marrom. O preto agora a gente vai deixando um pouco para depois. O preto, ele vai aparecer mais em detalhes, tá? Veja que ela já vai ganhando uma certa claridade. Essa região dela, olha, central, já está ficando bem clarinha. Mas a gente não pode esquecer que essa parte de cima nós vamos fazer de um lado a outro assim. Maior sombra, mais sombreadinha, não é? Com esse preto e esse sépia. Veja que eu coloquei uma boa quantidade de preto, mas eu já tinha colocado sépia. E vamos unindo isso aí. Vamos fazer essa mistura, porque não precisamos deixar assim tão manchado, uma vez que a gente já vai fazer várias separações. Agora, olha só, tô marcando um pouquinho cada um desses cipózinhos, ou quase todos, com um pouquinho de marrom. Da mesma forma que nós fizemos na parte de cima, na alça dessa cesta. Esse marrom você vai colocando, vai dando uma espalhada nele. Agora, vamos pegar o sépia e vamos passando na parte de baixo. Eu tô dando preferência e vou dar preferência pela cesta inteira a colocar esse sépia, olha. Nessas sombras que tem na parte de baixo dos cipós. Coloquei em todos eles. Aquela partezinha ali em cima era uma separação maior entre eles que eu enchi com preto. E deixei esse espaço no meio, que é aquela madeirinha que passa como sustentação do cesto. Ela você pode deixar mais clarinha nesse centro e colocar o preto do lado direito e do lado esquerdo dela. Observe que tem algumas separações, olha, por essa região. E observe também que os meus cipós, eles não estão assim perfeitamente colocados, todos naquela horizontal, todos certinho. Uns ficam mais para cima, outros mais abaixo, uns mais grossos, outros mais finos. Tem as suas irregularidades. Agora, eu tô vindo com o preto, fazendo algumas separações aí. A gente tem que lembrar que esses cipós, eles vão entrando um por baixo do outro, não é? Eles vão se encaixando aí, um vai ficar por trás, outro vai ficar passando pela frente. Então, esses cantinhos é importante que a gente, olha, tô sombreando, puxando aí essa sombra com esse preto, mas eu vou detalhar cada um deles, um a um, com um pincelzinho pequeno. Como eu disse a você, não vou deixar a coisinha muito certinha, vou arrumando eles de forma que eles fiquem irregular. Eu quero fazer eles assim, mais próximo mesmo daquilo que a gente tem como cesto. E essas sombras, eu vou deixando elas aí um tantinho de lado. Depois eu vou mexer com elas até elas chegarem, tá mais sequinhas, chegarem no ponto que eu quero. Pra já, eu vou pegando mostarda e vou passando, olha, como luminosidade nas partes assim mais salientes. Essas regiões, elas vão ganhar um pouco mais de luminosidade. Essa luminosidade
eu vou colocar com mostarda da mesma forma que eu coloquei nos de cima. Olha só, vou espalhando esse mostarda. Um a um, vai ganhar um pouquinho de mostarda. Olha só, pincelzinho número 2 ou pincelzinho número 4, pouca tinta no pincel. Pincel bem cortado, lixado. E você vai assim, vai marcando um a um dos seus cipózinhos. Ele tá parecendo muito claro, mas a gente tem que lembrar que ainda vem aí o preto, que essa tinta vai secar, ela vai ficar um pouquinho mais escurinha. Não vai ficar assim tão clara quanto tá parecendo, viu? Essa cestinha, ela vai ficar um tanto bem semelhante a essa parte de cima, um tanto mais escura mesmo. Olha só que quando a gente coloca essa luminosidade, já temos uma separação boa. Algumas pessoas já param aí, né? Já tem a separação dos cipós, já tem essa separação entre os relevos mais altos e os mais baixos, essas separações de traçados dos cipós. Agora, gente, eu tô colocando aí o brilho com amarelo bebê, da mesma forma que fizemos em cima. Colocamos luminosidade com mostarda e brilho com amarelo bebê. Dando sequência, vou novamente escurecer essa parte de cima, essa parte que eu quero deixar com uma certa sombra. Essa parte de baixo eu enchi com mostarda e fiz uso também do marrom. E agora eu vou começar a sombrear essas laterais, essas partes que estão em uma certa depressão, não é isso? Estão no relevo inferior. Muita gente pinta assim, olha, bem certinho, como se tivesse passado uma régua. Mas os cestos, a maioria deles, apresenta muitas irregularidades nessa parte, nesse relevo inferior. Eu vou procurar colocar eles com uma certa irregularidade, se bem que é mais fácil, eu particularmente acho que é mais fácil fazer eles bem certinhos, né? Você sai simplesmente seguindo o que já está em cima. Faz um e sai seguindo os demais. Eu vou tentar deixar um pouquinho irregular. Qualquer coisa aí, desculpe, faz o quê? Faz uns 15 anos que eu não pinto uma cesta, então vamos ver como vai ficar, não é, gente? Aliás, fazia uns 15 anos, mais de 15 anos que eu não pintava um abacaxi, uma laranja, uma melancia, etc. Eu estou colocando umas separações que tem entre esses cipós com o preto. Na hora que você for pintar a sua cesta, você pode, se você perder o risquinho, que ele some, mas geralmente ele some mais nessa partezinha escura. Essa daí fica aparecendo melhor. Se você quiser, você pode deixar maior quantidade de separações ou pode deixar menores quantidades. Olha só, eu passei basicamente aquela madeirinha que fica no meio como sustentação, eu passei ela reta, como eu fiz nas outras. E agora, eu vou trabalhando por cima os cipós e ela fica lá no meio, marcadinha. Depois, pode ser que a gente precise dar uma reforçada nesse preto que tem aí, nessa parte de dentro. Mas fica tranquilo, isso aí a gente faz com o pincel número 0, que dá certinho. Olha só, eu estou marcando aí com um pouco de sépia, não é? Passando na parte de baixo deles, um pouco de sépia. Vamos fazer todas essas separações. Olha só, vamos marcar cada um deles. E agora, eu vou vir colocando aquela luminosidade que é dada com mostarda. Observe que eu vou colocar mais uma vez mostarda para cada um desses cipózinhos. Pincel pequeno, pouca tinta, e a gente vai assim, olha, distribuindo um pouquinho de mostarda. Nessa hora que você for distribuir esse mostarda, toma cuidado para não emendar os seus cipózinhos. Você deixa o centro deles mais claro. Se ao acaso ele ficar muito emendado,
Você passa depois um pouquinho de sépia na separação deles, tá? Dependendo da situação, se for na região assim mais para o relevo inferior, vamos assim dizer, você pode estar passando um pouquinho de preto. Para essa parte mais central, um pouquinho de sépia fica melhor. Veja que quando a gente coloca essas luminosidades, ele já se sobressai, já aparece bem melhor, embora a gente ainda vai dar um trato com o preto aí pelo meio. Mas depois eu vou mostrar para você direitinho como é que a gente vai fazer esses detalhes, tá? Para agora, eu estou fazendo as separações desses cipós. Aí, eu já vou marcar um pouquinho. Horas eu estou marcando com sépia, horas eu estou marcando com o preto. Veja que já vai dando uma profundidade maior por essas partes. Estou fazendo uso de um pincel número 2, cortado, lixado. Esses cantinhos aí, esses encontros desses relevos mais baixos, eles são a parte mais difícil dessa cesta. Mas você não se preocupa, porque é difícil, mas não é impossível, tá para fazer. Você precisará essencialmente de pincéis pequenos, pouca tinta nesse pincel e paciência. Olha só, gente, eu coloquei luminosidade, não é, com mostarda. Agora eu estou com o amarelo bebê colocando alguns brilhos. Vamos distribuir uns excessozinhos por essa parte central. Observe que no relevo inferior eu não coloco, só coloco nesse relevo superior, nessa parte mais alta. Essa região aí eu vou colocar até embaixo, viu? Mais uma vez, vamos dar continuidade à pintura, lembrando sempre de escurecer essa região aí de cima e escurecer esse centro. A gente, na parte de cima, vai escurecer com preto e sépia, e nesses centros, nesse relevo inferior, a gente escurece apenas com sépia. O centro eu tô pintando agora apenas com siena natural. Olha só, vou melhorar esse contorno aí em cima com o preto, dar uma unida nessas tintas. E agora, eu vou marcar os pontos, não é? Vou marcando aí os pontos que tem maiores separações. Tem aquelas separaçõezinhas mais largas entre os cipós, que é ponto que será pintado com preto. Estou espalhando um pouco de marrom por cima desses cipós. Veja que eu coloquei até uma boa quantidade de marrom aí. E agora, vamos para o sépia. Vamos passar o sépia na parte de baixo de cada um dos cipós. Pincel pequeno, pincel número 4. Você vai pegar a tinta só de um lado do pincel e vai deixar essa tinta voltada para o lado de baixo. E vai passando em cada um deles. Dessa forma, a gente já vai deixando eles marcadinhos, porém não pronto, não é? Esse centro, eu prefiro deixar secar um pouquinho para dar uma trabalhada melhor. Mas nada impede que você já vá deixando assim marcadinho. Os encontros, você já vai deixando eles mais visíveis, para facilitar depois para você na hora de colocar o preto. Estou colocando aí o mostarda. Esse mostarda, a gente espalha ele mais largo, porém, toma o cuidado de não sair emendando os cipós. Ele serve até para te dar uma ajuda nessas separações, mas cuidado para não emendar. Vou passar em todos eles. Veja que alguns eu passo tanto na parte de cima quanto de baixo. E vamos colocar os brilhinhos, os excessos com amarelo bebê. Brilhinhos que ficam assim mais centralizados. Vamos colocando em todos eles, ou seja, vamos deixando razoavelmente pronto. Fica apenas o preto para a gente colocar depois. Aliás, depois a gente pega um pouquinho de siena e de preto para ir detalhar melhor.
Olha só, gente, agora nós vamos pintar esses dois aí, onde fica essa alcinha presa. Passei o siena natural nos dois lados. Observe que esse siena natural, ele chegou até a folha. Se você prestar atenção, o que está aí na frente dessa cesta é o pequi. E o pequi, ele não está encostado na cesta, ele está um tantinho mais afastado. Então, ele não está projetando uma sombra assim tão forte. Logo, a gente pode estar descendo mais esse tom claro do siena natural. A gente pinta ele até chegar embaixo com tranquilidade, tá bom? Essa parte de cima, nós vamos continuar deixando ela escura, porque já é uma sombra que eu quero colocar nessa separação dessa parte de cima, dessa cinta de cima, com o cesto em si, a parte de baixo. Coloquei o sépia, emendei esse siena, agora estou colocando o preto. Olha só, vamos colocar esse preto, vamos deixar isso aí, gente, esse cantinho aí bem escuro, tá? Esse cantinho onde pega essa alça, ele precisa ficar com maior sombra. Depois que você escurecer esse cantinho aí, você vai escurecer também um pouquinho essa parte aí embaixo. E vai fazer uma separação com o preto do lugar onde essa alça é presa. Mas isso a gente coloca depois. Vamos colocar um pouco de marrom para cada um dos nossos cipós, ou quase todos eles. Veja que eu vou manchando eles com um pincelzinho pequeno, pincel número 4, pouquíssima tinta no pincel. E vamos marcando. Depois que eu passei o marrom, agora eu estou vindo com o sépia. Lembrando, o marrom você pode estar passando em alguns dos cipós. O sépia, você precisa estar passando em todos, tá? Esse marrom você pode descer ele um pouquinho, manchar pelo meio do cipó. O sépia, coloque na parte de baixo, esfumaçando um pouquinho para cima. É aquele contorninho um tanto irregular que você vai puxando ele para cima. Veja que fica bem marcado, não é isso? Depois que você fizer esses dois processos, você pega um pouquinho de mostarda, olha só, e vai colocar em cada um dos cipós. Lembre, o mostarda também, todos os cipós precisam levar um pouquinho dele. Esse mostarda, como eu disse, você vai colocando, olha, nessa região mais central. E esse mostarda, ele precisa dar luminosidade a todos, porém sem emendá-los. Caso eles se emendem, você vem, como eu disse, com um pouquinho de sépia, ou dependendo do lugar, um pouquinho de preto, e melhora a separação entre eles. Depois que eu passei o mostarda em todos, eu vim com o amarelo bebê e tô colocando o brilho. Vou mostrar, agora eu vou me preocupar mais em mostrar para você detalhadamente como eu tô fazendo essas separações direitinho. Antes eu estava mais preocupada em mostrar as regiões de sombra e de luz na hora de você preencher sua cesta. Agora vamos mostrar, prestar atenção nos detalhes, em como detalhar cada um desses cipós, dessas regiões. Essa parte aí, olha, que pega a alça, vamos deixar ela um pouquinho assim separada, um tanto puxada, não é? Vou colocar o preto para esse vazio aí, vou deixar ele cheio com o preto. Cuidado para você não sair borrando esses cantinhos que já estão pintados e basicamente prontos. Olha só, vou distribuindo por aí o preto. Vamos tentar deixar isso aí bem arrumadinho. Vamos deixar esse preto um lado mais alto, mais baixo. Vou marcar um pouquinho por aí também, olha. Manchar um pouquinho. Fazer umas entradinhas nessas separações de cipós. Esse é um pincel número 2, cortado e lixado. É uma referência 815, as pessoas me perguntam muito de marca, de referência, e eu costumo dizer que eu uso qualquer marca que cai na minha mão e qualquer referência eu me importo com a numeração. A numeração eu gosto que seja pequena.
Agora, veja só, eu vou detalhar esse cantinho aí, colocar o preto para você ver. Nessa hora, eu saio colocando um cipó por baixo do outro. Veja que eu coloquei o preto, agora eu vim com um pouquinho, foi o mostarda mesmo que eu usei. Você pode estar usando a siena natural. Eu passei um pouquinho do mostarda mesmo, dando luminosidade e o preto dando sombra. Olha só, eu puxo um pouquinho o preto, escureço a regiãozinha de cima dessas divisas, deixo ela bem mais profunda. A parte de baixo do cipó, eu dou uma luminosidade nela. E assim, eu vou entrelaçando. Eu vou colocando um embaixo do outro. Vou fazer isso por todos esses meus cipózinhos. Olha só, passei o preto, colocando ele por baixo. Às vezes, eu coloco um cipó embaixo do outro. Às vezes, eu coloco 2 cipós embaixo do outro. Isso é normal também de você encontrar em cestas, viu? Tô melhorando aí o preto dessa separação e continuo a colocar esse preto, essa sombra que vai ajudar a gente a colocar um cipó embaixo do outro. Lembra na alcinha em cima, na cinta, quando a gente ia colocar um embaixo do outro, a gente já usava o preto para fazer a sombra? Aí é a mesma coisa. Vamos usar o preto para nos ajudar a sair colocando aí um por baixo do outro. E esse encontro, essa depressão que tem nessa cesta, todas essas depressões, elas são formadas assim, viu? Um cipózinho a gente tem que ir colocando por baixo do outro. Vai entrelaçando. Olha só, agora eu venho colocando a luminosidade e ela vai aparecendo melhor. Vai aparecendo bem melhor essas separações. Só esse daí eu vou colocar um cantinho mais escuro aí, fazer o cipózinho por cima com uma flechinha passando. Um espaçozinho solto aí no meio. E esse espaçozinho, olha, essa flechinha, eu vou preencher ele com preto. Viu? São detalhes bem pequenininhos, mas eles são muito importantes. Desse outro lado, vou eu continuar novamente. Ou seja, nessa hora, você pode estar fazendo os seus cipózinhos, esse traçado deles, bem certinho, como se você estivesse usando uma régua ali. E você pode estar fazendo ele mais irregular, colocando mais para o lado direito, outro mais para o lado esquerdo, depois sai invertindo. E o normal da cesta é que seja assim, seja mais tortinho, não seja tão certinho, viu? Olha só, se aí já tá um por dentro do outro, separado. Vou aprofundar esse aí de baixo. Quando a gente coloca o preto, a gente dá uma profundidade. Vou colocar esses dois aí por baixo desse maior, que está se sobressaindo. Agora, eu vou escurecer esse cantinho aí, porque a gente já vai trabalhar outro cipózinho, que já não vai mais entrar embaixo desse maior que tá em cima. Olha só, eu já estou invertendo a situação. Tá vendo que com o uso do preto, a gente faz e desfaz para onde a gente quer mandar o nosso cipózinho. Quem vai ficar por cima, quem vai ficar por baixo. Ou seja, é um jogo de sombra e de luz. Gente, eu não vou fazer um a um com vocês, mas eu fiz assim em todos eles, tá? Lembra que eu tava deixando o espaço central, gente? Depois eu vou voltar e dar uma revisada? Eu fiz isso em todos eles. Essa parte aí, olha, passei tudo isso de siena, vou terminar com sépia. Olha só, vou passar sépia em tudo isso. Vou vir com preto. Passar o preto nessa região que eu quero de sombra, lembra? Fazer esse contorninho bem feitinho aí. Cuidado nessas horas que a gente vai fazer contorno, sabe?
Essas horas que a gente vai passar o contorno próximo ao que já está pronto, pra gente não borrar, pra gente não ter que ter mais trabalho. Só é a gente devagar, com cuidado, que dá pra fazer com tranquilidade. Eu quero mostrar pra vocês essa parte aí, porque todo o restante será igual. Mas essa regiãozinha aí, olha, você faz o contorninho dela, deixando escuro a região do lado direito, a região de fora. Olha só, pega o sépia, faz o contorninho. Nós não fazíamos o contorno em todos eles com sépia? Vamos fazer nesse também. Só que esse sépia, ó, ele vai vir de fora, entrando para a parte de dentro da cesta. Tá vendo? E todo o restante será igual ao que já fizemos antes. Vamos passar o sépia, vamos passar brilho, vamos passar o preto, como fizemos nas outras separações. Pode marcar todos eles. E assim, gente, olha, ficou essa parte aí. Para essa região aí embaixo, eu vou encher de preto. A minha cesta, ela ficou assim, minhas frutas ficaram assim, não é, gente? Eu espero que tenha ajudado vocês essa pintura. Dentro em breve pintaremos mais frutas, mas para agora é só isso. Beijos e até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.